Há um momento na vida de todo ser humano em que ele finalmente percebe que não importa o quanto tente, não importa o quanto lute, insista, force ou se esgote. Existem coisas que simplesmente estão fora do seu alcance, coisas que fogem do seu domínio, que não obedecem à sua vontade, que não se curvam diante do seu esforço. E é exatamente nesse instante, nesse choque de realidade, que muitos se quebram, porque cresceram acreditando que poderiam controlar tudo: o comportamento das pessoas, o rumo dos relacionamentos, a forma como seriam vistos, as oportunidades que surgiriam, o futuro que imaginavam. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não se curva ao nosso desejo. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo descobre um tipo de liberdade que poucas pessoas realmente experimentam na vida. Epicteto dizia que o sofrimento humano nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que nunca esteve ao nosso controle. E se você parar por um momento para olhar sua própria história, vai perceber que a maior parte das suas dores nasceu exatamente disso. A expectativa de que algo acontecesse de um jeito específico, a esperança de que alguém fosse diferente, a ilusão de que a vida funcionaria de acordo com o seu roteiro interno. Mas a vida tem os próprios caminhos, e nenhum deles pede permissão para acontecer. A vida não avisa, não consulta, não negocia. Ela simplesmente segue o fluxo que é dela, não o seu. Isso pode parecer assustador, e de fato para muitos é, porque a sensação de não controlar o mundo dá a impressão de fragilidade. Mas só até você entender algo ainda mais profundo. Você nunca precisou controlar o mundo, porque existe algo muito maior, muito mais poderoso, que você pode controlar e que sempre esteve dentro de você. E talvez seja exatamente isso que você nunca aprendeu a dominar de verdade. Mas antes de chegar lá, é importante encarar essa verdade desconfortável. Você não controla se alguém vai te amar ou não. Não controla se alguém vai partir, se alguém vai te decepcionar, se alguém vai reconhecer o seu valor, se alguém vai te tratar como você merece. Você não controla as escolhas dos outros, nem os caminhos que escolheram seguir. Não controla o tempo, não controla as circunstâncias, não controla a opinião externa, não controla o destino. E dói aceitar isso porque passamos a vida inteira tentando compensar essa falta de controle com ansiedade, com obsessão, com tentativas desesperadas de fazer tudo sair do jeito certo. Tentando impedir a dor, tentando prever o futuro, tentando evitar que algo saia errado. Mas o mundo é um lugar selvagem, caótico, incerto, incontrolável. Marco Aurélio dizia que o universo é movimento constante e quem tenta segurá-lo acaba se ferindo. Talvez seja por isso que você vive cansado. Não é o peso da vida que te esgota, é o peso de tentar controlar aquilo que não pode. Mas existe algo que muda tudo, algo tão poderoso que quando você finalmente compreende e domina, o mundo pode continuar desmoronando, lá fora, e ainda assim você permanece inteiro por dentro. O estoicismo chama isso de o poder da fortaleza interna. Epicteto chamava de governar a si mesmo. Marco Aurélio chamava de alinhar a alma com a própria natureza. Você pode chamar do que quiser, mas todos eles falavam da mesma coisa: a capacidade de controlar o único território que realmente é seu, seus pensamentos, suas reações, suas atitudes, seu foco, sua postura, sua disciplina, sua visão interna. A forma como você interpreta a vida, a forma como você responde ao inesperado. Isso é maior do que controlar o mundo, isso é controlar a si mesmo. E acredite em mim, esse é o maior poder que um ser humano pode desenvolver. Porque enquanto você tentar controlar o mundo, você vai viver como uma marionete nas mãos das circunstâncias. Mas quando você controla a si mesmo, nada lá fora consegue te derrubar por completo. Você pode sentir dor, mas não se tornar a dor. Pode sentir medo, mas não se curvar ao medo. Pode enfrentar perdas, mas não perder a si mesmo.
Pode atravessar tempestades, mas continuar caminhando. Você se torna alguém que o mundo não consegue manipular, não consegue quebrar, não consegue tirar do eixo. Você se torna alguém que vive a partir do centro, não a partir do caos. Mas para chegar lá, é preciso encarar uma pergunta difícil. Quanto tempo você tem desperdiçado tentando controlar coisas que não estão nas suas mãos? Quanto da sua energia emocional você investe tentando prever o comportamento dos outros? Quantas noites de sono você perdeu imaginando cenários que nunca se concretizaram? Quantas conversas internas você teve tentando entender por que alguém fez o que fez, disse o que disse, escolheu o que escolheu? Quantas vezes você ficou remoendo o passado ou tentando antecipar o futuro? Quanto esforço você coloca, todos os dias, em batalhas que você nunca teve chance de vencer? E aqui está a parte mais dolorosa. Cada vez que você tenta controlar o que não depende de você, você enfraquece o que realmente depende. Você perde força interna, perde clareza, perde foco, perde tempo, perde paz, porque sua atenção está sempre do lado de fora, nunca do lado de dentro. E é exatamente por isso que você se sente tão vulnerável. Você não está fraco, você só está tentando lutar a guerra errada. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas vive como se fosse o contrário. Elas tentam controlar o evento externo e deixam a própria mente solta, desgovernada, entregue ao caos. Porque é muito mais fácil tentar mudar o mundo do que mudar a si mesmo. É muito mais fácil culpar o externo do que assumir a responsabilidade pelo interno. É muito mais fácil tentar reorganizar o universo do que reorganizar o próprio coração. Mas você está aqui agora, ouvindo isso, porque uma parte sua sabe que já passou da hora. Uma parte sua sabe que não dá mais para viver tentando domar o imprevisível. Sabe que precisa encontrar dentro de si a estabilidade que o mundo jamais vai oferecer. Sabe que a verdadeira força não está em controlar o que acontece, mas em controlar o que você faz com o que acontece. E talvez você esteja percebendo isso agora. O mundo não precisa mudar para que você fique bem. As pessoas não precisam agir como você quer. O futuro não precisa ser perfeito. Os acontecimentos não precisam seguir o seu roteiro. A vida não precisa ser previsível. Nada disso precisa acontecer. Porque o que realmente importa, o que realmente te transforma, é como você decide responder ao mundo, não como o mundo decide se comportar. E aqui está o ponto mais poderoso de todos. Quando você finalmente controla seu mundo interno, o mundo externo perde o poder de te destruir. Você deixa de ser escravo das circunstâncias, deixa de ser escravo das pessoas, deixa de ser escravo do passado, deixa de ser escravo da ansiedade, deixa de ser escravo do medo, deixa de ser escravo da necessidade de aprovação, deixa de ser escravo da expectativa. Você se liberta. E essa liberdade é maior do que qualquer controle que você imaginou ter sobre o mundo. Epicteto dizia que ninguém pode ferir alguém que governa a si mesmo. E é verdade. Porque quando você sabe quem é, o que quer, o que sente, o que escolhe e o que você realmente controla, nada lá fora consegue te tirar do eixo. As pessoas podem tentar te provocar, você permanece firme. Podem tentar te diminuir, você permanece lúcido. Podem tentar te manipular, você permanece consciente. Podem tentar te prender no passado, você permanece presente. Isso não é arrogância, é autodomínio. E autodomínio é a maior forma de poder que existe. Mas nada disso acontece de uma hora para outra. É preciso começar. Começar pela disciplina de observar seus pensamentos antes de reagir. Começar pela coragem de admitir quando você está tentando controlar o incontrolável. Começar pelo hábito de trazer sua atenção de volta para o presente sempre que ela fugir para o futuro. Começar pelo compromisso de escolher respostas, não impulsos. Começar pela decisão de fortalecer a si mesmo todos os dias, mesmo quando o mundo estiver caindo ao seu redor. E talvez agora, neste momento exato,
você esteja sentindo algo despertar dentro de você. Uma espécie de consciência silenciosa, uma percepção nova, um entendimento profundo que talvez você nunca tenha encarado com tanta clareza. Porque, no fundo, você sempre soube que estava tentando controlar coisas que não dependiam de você. Sempre soube que isso te machucava. Sempre soube que isso roubava sua paz. Sempre soube que essa batalha era inútil. Mas agora você sabe por quê. E quando você entende o porquê, tudo começa a mudar. Não é sobre desistir do mundo. É sobre parar de lutar contra a realidade e começar a lutar por si mesmo. Não é sobre aceitar tudo passivamente. É sobre agir com inteligência emocional, não com desespero. Não é sobre se fechar. É sobre se fortalecer. Não é sobre abandonar seus sonhos. É sobre abandonar a ideia de que o mundo te deve alguma coisa para alcançá-los. Marco Aurélio dizia que a alma encontra paz quando deixa de desejar que o mundo seja diferente. A paz não vem quando tudo lá fora está perfeito. A paz vem quando você está alinhado por dentro, e é aí que você descobre o que realmente sempre teve: controle sobre si, o maior poder que existe, o poder que ninguém pode tirar de você, o poder que faz você caminhar com firmeza, mesmo quando o chão treme. Poder que faz você atravessar tempestades com serenidade. O poder que faz você continuar mesmo quando tudo parece querer te parar. Você não controla o mundo, mas controla algo muito maior. Você controla seu próprio universo interno. E isso é tudo o que você precisa. Se essa mensagem mexeu com você de alguma forma, deixe nos comentários a frase que mais te tocou. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem este vídeo também. Se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, deixe seu like. E se quiser continuar sua jornada de autodomínio, clareza e força interna, inscreva-se no canal. Aqui você aprende a governar o único reino que realmente importa: você.